Olá, mais uma vez juntos no curso EAD de Altas Habilidades Superdotação. Agora iremos trabalhar o módulo 10, dando continuidade à segunda parte do módulo Características Socioemocionais da Pessoa com Altas Habilidades e Superdotação. Vamos dar uma continuidade a todo aquele diálogo que nós tivemos no módulo 9. Onde trabalhamos as questões emocionais, as características afetivas, só que aqui nós vamos direcionar um pouco mais, voltado às questões da inteligência, das emoções, as suas características, para que possamos compreender de forma mais direcionada o nosso estudante, que vem apresentar características de altas habilidades superdotação. Neste sentido, então, vamos dialogar, começar as nossas reflexões acerca das características intelectuais, compreendendo um pouco a inteligência. O que é a inteligência, então? Nada mais é que um processo que se inicia desde o nascimento da criança e se desenvolve ao longo da vida, sempre dependendo da quantidade e qualidade dos estímulos oferecidos pelo ambiente, da fisiologia de suas estruturas cognitivas, além da influência de valores culturais ao qual esse sujeito está inserido. Também vamos perceber, podemos dizer, que a inteligência ela nasce à medida que começamos a agir e a interagir com e sobre o mundo, e quando participamos de forma ativa no processo de aprendizagem. Lembrando que esse ativo é quando somos convidados a conduzir a construção e não a reproduzir ou repetir mecanicamente um processo. Isso é importante que nós tenhamos em mente. As características intelectuais do superdotado, elas vão além dos aspectos relacionados à inteligência. Não basta considerar apenas a inteligência. Hoje nós sabemos, já ouvimos, vocês já viram com as professoras nos módulos anteriores, as inteligências múltiplas de Gardner. Então, nós não focamos só na questão da inteligência, e mais para frente nós vamos ver o que isso vai influenciar de forma tão desafiadora para o nosso estudante. Não basta, então, só considerar apenas a inteligência. A linguagem, a criatividade, entre outros elementos, também são importantes na construção desse fenômeno multifacetado que é a superdotação. A linguagem, dentro desse contexto, é um aspecto expressivo para ser considerado como característica de superdotação. Ela vai apresentar a característica, ela apresenta facilidades para expor suas ideias, emprega um vocabulário superior à idade, demonstra um nível de leitura acima da média, bem como uma facilidade muito grande para lidar com novos códigos linguísticos e originalidade na comunicação, entre outros elementos da linguagem criativa. Lembrando que essa criatividade ela é entendida também como um processo muito importante, gerador de novas ideias, produtos e ações, que está sempre associado a um talento e uma capacidade para encontrar, respostas originais para um determinado problema. Então, essas são características importantes que precisam ser observadas e refletidas. Para compreendermos essas características, precisamos entender o desenvolvimento, as fases do desenvolvimento. Como acontece esse desenvolvimento da criança, do jovem, do adolescente? Como que se dá esse processo todo? Por isso a importância de estudarmos e compreendermos as propostas dos nossos teóricos, Piaget, Vygotsky e Vallon. Aqui trabalharemos com Piaget, onde ele nos traz o desenvolvimento que se dá através do equilíbrio entre a assimilação, a acomodação e o equilíbrio. Olha que interessante. Nós já ouvimos muito sobre isso, estágios do desenvolvimento. Então, nós vamos perceber que o equilíbrio entre a assimilação é a integração de novos dados nas estruturas cognitivas já existentes. E a acomodação, ela é a adaptação, é a transformação
dos esquemas mentais do sujeito, por influência da incorporação da ação exercida pelo meio. Então, aqui nós vamos ver que, partindo das ideias de Piaget, que muito contribuiu para a compreensão dos fenômenos pertinentes ao desenvolvimento da inteligência, ele vem nos propor que esse desenvolvimento ele teria que seguir uma sequência para chegar a uma adaptação intelectual dentro de um esperado. Mas quando não atinge, nós também temos um estágio de desenvolvimento com um déficit, né, dentro dessa adaptação intelectual, quando ela não ocorre, que não é o caso aqui nesse módulo, nesse curso. Nós estamos falando acima. Então, ele vai, né, ele sai de um sensório motor e, de repente, ele vai para um operatório concreto, vamos nos dizer mais ou menos assim. E, nesse sentido, o Piaget, ele nos explica o que ocorre nesse processo. Então, com bases nos seus conceitos, admite-se que o processo que leva à evolução de um estágio de desenvolvimento para o seguinte, ele é o mesmo para todos os indivíduos. O que vai, na verdade, produzir diferença entre uma criança dita, entre aspas, normal e um outro considerado superdotado é o modo e o ritmo como as estruturas cognitivas elas vão se organizar, né? A forma com que elas se organizam nas tentativas de entender o mundo e se adaptar a ele. E nesse sentido, para que possamos compreender melhor as características emocionais, afetivas, né, e comportamentais desses estudantes, é importante conhecermos um pouquinho dessas emoções, cognições. Olha só as características emocionais. A criança superdotada, ela tem um desenvolvimento cognitivo avançado e não necessariamente implica um desenvolvimento afetivo maduro. Então, ela tem um desenvolvimento cognitivo acima, avançado, mas o seu afetivo não necessariamente ele tem que acompanhar o mesmo nível, o mesmo desenvolvimento que o seu cognitivo. A cognição e a emoção. Olha como que acontece essa que vamos chamar agora de assincronia do desenvolvimento. Olha quão é importante conhecermos e compreendermos, entendermos o desenvolvimento. Porque a assincronia ela nada mais é que um descompasso entre o desenvolvimento cognitivo, afetivo e o psicomotor. Assim, nós vamos ver que a afetividade ela é a fonte de energia de que a cognição se utiliza para o seu funcionamento. Opa, peraí, mas se o aluno com altas habilidades ele tem uma cognição superior e uma questão afetiva lá na sua idade cronológica, como que vai acontecer isso? Olha o quão é importante compreendermos, né? Aponta-se que Piaget, para Piaget, a afetividade ela diz respeito aos sentimentos propriamente ditos e, em particular, as emoções, sendo que ela intervém nas operações da inteligência, na medida em que estimula ou perturba o sujeito, levando-o à aceleração ou atraso no seu desenvolvimento. Né? E aí vocês já vão refletindo de que forma isso vai interferir para o meu estudante com altas habilidades. Para que haja um ajuste entre a afetividade e a inteligência e evitar atrasos no processo do ensino e aprendizagem desse estudante, que vai ter um descompasso aí, é necessário que os alunos superdotados vivenciem condições favoráveis para o seu progresso, tanto no âmbito educacional como também no meio familiar, a fim de possibilitar a sincronia em cada dimensão do seu desenvolvimento. E aí nós vamos entender um pouquinho o que é essa cognição, o que é esse processo cognitivo, como que acontece essa emoção. Então, nesse sentido, nós vamos entender um pouquinho. E aí eu dou a dica para vocês. Assistam o filme divertidamente e observem, vai olhando as nuances.
É claro que é um desenho, mas traz muitas informações importantes quanto ao desenvolvimento dessa emoção e dessa inteligência. Este filme ele vai trazer uma compreensão de alguns sentimentos, de algumas emoções, de algumas características, por exemplo, a raiva, o nojo, a tristeza, a alegria, o medo. E é bem interessante que quando você começa a assistir, você começa a ver que do nascimento até uma adolescência, que é como se passa o filme, né? A gente vai notando o quão a emoção, as questões emocionais, afetivas, elas influenciam. E muitas vezes, por que me chamou a atenção esse filme Divertidamente? Muitas vezes a gente, com um aluno com altas habilidades e superdotação, a gente foca só naquilo que ele é capaz, nas suas competências, naquilo que ele chama atenção e deixamos de lado o contexto afetivo, emocional, e isso lhe traz muito prejuízo. Por exemplo, eu tenho uma criança que se apresenta com 7 anos de idade, toca piano, compõe músicas, mas ele é uma criança, ele tem as suas emoções e as suas afetividades. Então, o seu estado emocional ele não acompanhou a sua questão cognitiva. Então, faz-se necessário que a gente tenha um cuidado nessa de sincronia, esse processo que acontece e que ocorre. E aí nós vamos entender um pouquinho então dessa cognição. O que é esse cognitivo, né? Então, só para esclarecer um pouquinho para a gente entender, ele é a capacidade de processar informações e transformá-las em conhecimento, com base em um conjunto de habilidades cerebrais. Lembrando que elas não vão funcionar em caixinhas, é um conjunto. Então, nós vamos ver a percepção, a atenção, a associação, imaginação, o raciocínio e a memória, que são responsáveis para um desenvolvimento intelectual esperado. Essa cognição, ela vai trabalhar com a interpretação que o cérebro faz de todas as informações captadas pelos 5 sentidos e a conversão dessa interpretação para a nossa forma interna de ser. Então, nós temos lá quais os sentidos? Nós temos o paladar, o tato, a audição, o olfato, a visão, né? Então, essa afetividade, ela vai ser a fonte de energia de que a cognição, ela vai se utilizar para o seu funcionamento. E aí nós vamos ter um estado emocional dentro do que se é esperado. Neste slide que eu coloco para vocês, está bem claro essa estrutura. Nós vamos ver a cognição e a emoção. Mente, cognição, emoção e vontade. Eu penso, né? É o saber, o pensamento, o saber, percepção, memória e aprendizagem. Dentro da emoção, o sentimento, que são as emoções, o afeto e o sentimento. E a vontade, que é o agir, a intencionalidade, a tendência, o esforço. Então, nós vamos ver no desenho acima, onde tem o coraçãozinho lá, né? Receber, eu recebo a informação, absorva a informação para poder executá-la, mas ela vai passar pelo pensamento, pelo sentimento e pela vontade, que é o querer e o agir. Então, eu concluo, percebo e crio dentro daquilo que eu recebi, pensei e concluí. Então, não podemos desvencilhar um estado emocional de um processo cognitivo, tá? Eles estão juntos, eles caminham junto. Então, o tríplice aspecto do conhecimento, ele gira em espiral ascensional, acompanhando a criança em cada fase do seu desenvolvimento, criando raízes profundas que permitirão um crescimento equilibrado e harmônico. Então, meu intelectual, o racional, junto com o emocional. Então, eu vou aprender a conviver e harmonizar esse pensamento, esse sentimento com a vontade.
Então, nós temos todo esse processo que vai acontecendo dentro do normal. Então, quando acontece que este aluno ele está com um cognitivo acima da média, nós temos que pensar que o sentimento, esse sentir dele, precisa ser observado. Como está esse emocional junto com esse intelectual e esse racional? Muitas vezes ele não vai acompanhar. As características intelectuais, emocionais e sociais do aluno com altas habilidades de superdotação. Define-se então o superdotado como um indivíduo que possui um desenvolvimento assincrônico entre habilidades intelectuais, psicomotoras e características afetivas e aspectos do desenvolvimento cronológico. Nesse sentido, a assincronia ele é um termo instituído pelo psicólogo francês Jean-Charles Terrier, que se refere à discrepância entre um funcionamento intelectual e dificuldades em outras habilidades, que algumas crianças talentosas elas podem apresentar, né? A carência de sincronização nos ritmos de desenvolvimento intelectual, afetivo e motor. É exatamente isso que Terrier ele nos traz para essa compreensão. Então, essa assincronia ela é o descompasso entre o desenvolvimento intelectual e emocional. É também fonte de tensões e origem de desajustamento. E quanto maior o grau de assincronia, maior a probabilidade de problemas de ajustamento de ordem social e emocional. Essas características apontadas nos estudos sobre alunos com altas habilidades de superdotação surge quando uma das capacidades humanas se desenvolve primeiro ou mais que outras. Aí acontece um grito ali, um socorro, opa, algo está errado. Então nós vamos perceber que essa dissincronia, ela constitui-se de um conjunto de manifestações sobre o prisma de dois aspectos, a dissincronia interna e a dissincronia social. A dissincronia interna ela é o desenvolvimento intelectual precoce em disparidade com o apresentado por outras crianças. A dissincronia social é a dificuldade encontrada por essas crianças em seu relacionamento social com o entorno, por apresentarem elevado desempenho mental em relação aos colegas de classe e pares etários. Dentre outras áreas do desenvolvimento intelectual, crianças superdotadas apresentam precocidade na leitura, mas frequentemente elas têm dificuldades na escrita. Muitas vezes apresentam uma letra horrível, né? Muita dificuldade para escrever. Assim como em sua escolaridade, podem manifestar grande facilidade na matemática em oposição à linguagem escrita. Nós também vamos ver esse descompasso entre o desenvolvimento intelectual e o emocional, que é também fonte de tensões e origem de desajustamento, e quanto maior o grau de assincronia, maior a probabilidade de problemas de desajustamento de ordem social e emocional. Nós vamos ver também que alguns autores eles encontraram em seus estudos que muitas crianças altamente superdotadas desenvolveram o hábito de brincarem sozinhas, não porque fossem hostis, mas porque foram derrotadas rapidamente em seus esforços de se relacionarem com outros colegas, pois estas não compartilhavam dos mesmos interesses, vocabulários e organizações de atividades. Olha que interessante isso, né? Isso são estudos. O assincronismo ele pode causar frustração e confusão, tanto na criança quanto na família. Muitas vezes, os pais eles sentem-se fragilizados para acompanhar as demandas provocadas pelo desenvolvimento intelectual e o ritmo acelerado dos seus filhos. Olha só, o sentimento dos pais de crianças superdotadas são afetados por muitos fatores, dentre eles os mitos e a desinformação, a hostilidade e, em alguns casos,
a falta de recursos financeiros, como nós podemos ver que é o nosso caso dos nossos alunos das escolas públicas, né? Muitas vezes percebe-se essa dificuldade nas relações entre os pais e os filhos, e aí orienta-se a busca de um profissional, mas muitas vezes essas famílias não têm condições. E aí depende também do SUS, vamos dizer, né? No nosso caso, o atendimento pela saúde, e a gente sabe que é moroso, e não acontece rápido. Conforme Gamo que nos traz, que é um erro clássico, é pensar que todas as áreas de desenvolvimento elas devem estar sincronizadas, pois não é possível segurar e frear o desenvolvimento das áreas de domínios na espera de um possível nivelamento com outras áreas que se desenvolvem mais lentamente. Então, isso é importante nós refletirmos nessa proposta que ele traz. Pensar que as áreas eu vou segurar ou eu vou acelerar e vai acompanhar, vai seguir, não vai acontecer dessa forma. O equilíbrio saudável entre os fatores que constituem a superdotação, ou seja, a combinação delicada e aleatória de aspectos emocionais, intelectuais e ambientais, ele é um desafio para quaisquer pessoas que trabalhem com crianças ou nas escolas que tenham um aluno que tenha característica de altas habilidades superdotação. Conforme a Ângela Virgolin ela nos traz aqui, quando uma criança apresenta um alto nível de desenvolvimento cognitivo ao ponto de se colocar em um patamar diferenciado com relação aos seus pares, suas necessidades sociais e afetivas tornam-se diferenciadas também e muitas vezes não se olha para esse lado. O foco da discussão sobre o assincronismo desloca-se então para a qualidade das interações. Entre quem? Em famílias onde predominam indicadores de relações positivas, harmônicas, estáveis, plenas de confianças, com manifestações de alteridade, para que os seus filhos consigam serem bem resolvidos e buscam redes normalmente de apoio para lidar com suas dificuldades comuns no desenvolvimento, quando se tem, né? É importante ressaltar. Em ambientes familiares onde há punição, ausência de diálogo, falta de confiança, falta de alteridade, esse estudante, essa criança, este jovem, ele vai apresentar comportamentos indicativos de desajustamentos sociais. Olha só, o desenvolvimento afetivo emocional, ele não se manifesta de modo isolado e nem meramente no indivíduo, mas em conjunção com outros diferentes aspectos subjetivos deste indivíduo, como, por exemplo, a motivação, a afetividade, a presença de relações de qualidade, alteridade na família. Então, gente, é preciso ver a criança em seus múltiplos contextos de desenvolvimento. Pode-se estar cego olhando para apenas uma das facetas do desenvolvimento afetivo emocional dos nossos estudantes, das nossas crianças, dos nossos alunos. Então, nesse sentido, este módulo, eu já caminho para o encerramento. Eu vou deixar para vocês aqui alguns artigos importantíssimos para que vocês leiam, assistam um filme e aí vocês vão ter uma melhor compreensão sobre esse desenvolvimento dentro desses aspectos emocionais e afetivos e as questões cognitivas e intelectuais, porque elas precisam caminhar juntas. Nós precisamos ter esse olhar junto aos nossos alunos, estudantes com altas habilidades de superdotação, pois as questões afetivas hoje estão gritando, né? As questões voltadas à depressão, ao suicídio, né? Muitas vezes eles não se veem dentro desse espaço, eles ficam perdidos. E nós que estamos dentro das escolas, nós precisamos sim conhecer as suas características, conhecer essa questão afetiva e emocional que ele se apresenta, dando, como foi dito lá no primeiro módulo, a oportunidade para que ele fale
para que ele se perceba dentro das suas emoções. Pessoal, encerro aqui minha aula com profunda gratidão a vocês de estarem aqui conosco, nós neste módulo, encerrando o curso de Altas Habilidades Superdotação, com esse tema tão importante que são as características socioemocionais. Precisamos sim acolher nossos alunos, perceber as suas características e dar a oportunidade para que eles possam saber lidar com essas características dentro de um contexto social. Profunda gratidão e até um próximo encontro. Um abraço.